Prontinho. Então, vamos dar início, né, ao nosso estudo de hoje e vamos pedir a Janaína para fazer a oração, né? Ótimo. Espera aí. Janaína está com o microfone desligado. Tá ouvindo? Pronto. Pode orar agora. Então vamos lá. Soberano Deus e eterno Pai, Criador dos altos céus. Obrigada, Senhor Jesus, por estarmos reunidos para estudar mais um pouco sobre a Tua palavra, Senhor. Que possamos estar com a mente aberta para as verdades que serão reveladas e que o Senhor possa nos dar sabedoria para poder compreender. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Boa noite, pessoal, povo de Deus. É um prazer Boa estar noite. com vocês, né? Mais uma vez. Estamos aqui na terceira fase do nosso estudo, né? De Apocalipse 12. Bem-vindos ao encontro das sextas-feiras. É. Muito bom. Na terceira fase do estudo. E vamos tentar ver se hoje a gente consegue finalizar esse estudo, né? Então, nós estudamos na primeira fase do estudo, estudamos quem era Miguel, quem era o dragão e quem era a mulher de Apocalipse 12. Na sequência, nós vimos que o dragão perseguiu o filho da mulher, né? Só que ele não obteve vitória. O filho da mulher derrotou ele e ele foi expulso do céu e terminou nosso estudo dizendo que ele desceu para a terra com muito ódio, com muita raiva. Ele foi expulso do céu e estava com muita raiva porque ele restava pouco tempo, né? Então agora nós chegamos para a segunda fase, onde o dragão combate a mulher. Não tendo vitória sobre o filho, e que era Jesus Cristo, Cristo derrota ele e ascende ao céu, e lá ele é expulso definitivamente do céu, não podendo nem mais participar como principado lá no céu, como acusador dos nossos irmãos. Então ele voltou com muito ódio, com muita raiva, né? E o ódio dele se direcionou todo para quem? Agora, porque ele já tinha sido derrotado por Cristo Jesus, e o ódio dele agora se direcionou para quem? Para aquilo que Cristo mais amava, que é o quem? A mulher, que é a igreja de Deus. Então ele direcionou todo o seu ódio para a mulher. E aí agora o dragão começa o combate com a mulher. E é sobre isso que nós vamos estudar agora. Vamos estudar esse combate, né? Como o dragão combateu a mulher, como o dragão perseguiu a mulher. E qual foi o desfecho dessa perseguição também, né? Em Apocalipse 12, verso 13 e 14, diz o seguinte: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Nós já estudamos essa profecia de tempos, tempo e metade de um tempo, que foi os 1260 anos, que foi o tempo de perseguição que foi ferrenho à igreja de Deus, né? Ao povo de Deus, que começou, deu início no ano 538 e finalizou no ano 1798. 1798, se não me engano. Se finaliza ali, né? Então foram 1260 anos de perseguição à igreja de Deus. Nesse período nós vamos ver como foi que a igreja de Deus, a Bíblia fala aqui que foi dada à mulher uma grande asa para que ela pudesse voar. E nós vamos tentar entender esse símbolo da asa, né? O deserto, né? Os 1260 anos a gente já sabe, né? O que aconteceu, que foi uma perseguição durante esses 1260 anos. Mas o que seria dar essa asa para a mulher e o que seria voar até o deserto? Tá bom? É isso que a gente vai estar vendo aqui. E a gente... Ó, João! Sábado, João. Prazer ter você aqui conosco novamente.
Boa noite, turma. Boa noite. Feliz sábado, irmão. De sábado. Então, Joel, você quer falar alguma coisa aqui para complementar essa parte? Desculpa o atraso. Nada, tranquilo, tá bom. Tá em tempo, João. Seja bem-vindo à nossa live. Sentimos sua falta aí semana passada, viu? Não deu não, devido ao horário. Pois é. Você já faz parte aí do nosso cantinho seleto. Dessa família maravilhosa. Pois é. Então, Cal, como você bem começou a explanação aí do verso 13, do capítulo 12, a questão realmente é muito importante ser analisada por essa ótica, porque nós estamos no centro do livro de Apocalipse. É um momento em que batalhas decisivas são travadas e o ponto principal desse conflito contra a igreja, na intensidade que a igreja começou a sofrer após a morte de Cristo e a sua ressurreição, é que Satanás ele teve convicção de uma coisa. Uma coisa ficou muito clara para ele, é que pouco tempo lhe resta. Alguns questionam essa questão do tempo, porque desde que Cristo morreu e que a igreja recebeu o legado de dar continuidade à pregação do Evangelho, quase 2000 anos já se passaram, né? E Cristo ainda não voltou. Então, esse pouco tempo para os imediatistas que avaliam a situação do ponto de vista superficial, esse pouco tempo parece realmente não fazer sentido na Bíblia. Mas esse pouco tempo eu vou sair e vou entrar de novo porque eu não estou escutando nada. Já esteve. Vai, Fernando, então, sai e volta. Os demais estão escutando direitinho? Eu estou escutando. Tá, beleza. Estou ouvindo. escutando. Ótimo. Então, esse pouco tempo, o tempo para Deus, na verdade, e principalmente com relação a Satanás, ele é mais qualitativo do que quantitativo. Existe uma diferença, né? Porque Satanás não está preso à questão de quantidade, e nem Deus está preso à questão de quantidade. Satanás foi criado para viver eternamente. Então, para alguém que teve a projeção inicial de uma vida eterna, sem limites, saber que vai viver mais 5.000 anos, 3.000 anos, isso realmente é pouco tempo, em comparação com a eternidade que Deus preparou para ele, né? Para nós, a contagem do tempo ela é diferente do que é para Satanás, do que é para seres que não caíram, não pecaram e que têm a eternidade diante de si. Então, a nossa interação com o tempo é diferente, tá? Então, assim, o pouco tempo para Satanás, de fato, é pouco tempo. Para quem teve a eternidade como um alvo de vida, mas que foi perdido em virtude do seu pecado, né? Então, se ele vai viver mais 100 anos, não sei, 200 anos, não sei, eu acredito que Cristo volte antes, isso realmente é pouco tempo, tá? Então, esse ponto é que leva Satanás a intensificar a sua ira, ou seja, ele sabe que se não fizer agora o que ele pretende fazer do ponto de vista de maldade, não resta mais chance. Então, o maior número de pessoas que ele puder ceifar, o maior número de vida que ele puder tirar, e o maior número de pessoas que ele puder tirar da proteção de Deus, das asas protetoras de Deus, para mergulhar na realidade de pecado, ele vai fazer. Porque ele tem pouco tempo para isso, né? E nós já sabemos que, de acordo com as profecias, e agora a gente pega aqui sinais dos tempos para projetar esse momento da volta de Cristo, não resta muita coisa para acontecer para que Jesus volte. E mais que qualquer um de nós, Satanás está antenado aos acontecimentos proféticos. Quem mais entende de Bíblia não é o doutor em teologia, é Satanás quem entende. Quando a Bíblia foi feita, Satanás estava lá.
quando as primeiras palavras para a constituição da Bíblia foram proferidas aos profetas, Satanás estava lá. E mais que isso, Satanás estava no céu. Quando começou ali, nos seus primeiros momentos de vida, a perceber a intensidade do amor de Deus, né? Então, finalizando aqui meu comentário, para que os demais comentem e a gente avance aí no contexto do nosso estudo, eu só achei interessante essa questão de que a Cláudia colocou aí, no verso 13, quando fala que Satanás foi lançado à terra e começou a perseguir a mulher que dera luz ao filho varão. E isso aconteceu porque essa mulher que deu a luz ao filho varão é a igreja. E a igreja é a detentora aqui na terra dos oráculos divinos, das mensagens que fazem oposição direta a Satanás. Então, o que ele quer é um reino unificado na questão da maldade, sem interferência nenhuma de luz, sem nenhuma interferência com relação a uma contraposição ao seu reino. E a igreja é uma contraposição ao reino de Satanás, né? Graças a Deus, a igreja ela é militante nesse momento, mas já é vitoriosa porque a igreja ela vence no final com o sangue do Cordeiro. Eu estava Pode falar, João. Joel, eu estava analisando a questão do o que mostra o Apocalipse 13. A gente vê que é um ponto fundamental, porque a questão de Satanás, quando ele é o dragão, né, que persegue a mulher, que é o próprio Satanás, o diabo, ele não está preocupado com qualidade. Ele está preocupado com a quantidade que ele vai querer tirar para depois querer, no caso, falar para Cristo, olha o quanto que eu tirei de você. Entendeu? Então, quando ele fala aqui, ó, quando pôs o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher. Essa perseguição de Satanás, do dragão, ele não está nessa questão de a preocupação na qualidade de irmãos, mas dos seguidores de Cristo, mas sim naquela quantidade de que ele pode realmente tirar. É tanto que quando ele perseguiu, que dará à luz o filho, a gente vê que ele tem essa visão. E isso é que o mais, quando ele sabe que o tempo dele está galopante, que ele tem um curto período de tempo, ele quer mais é ser vitorioso na questão de quantos e quantos ele pode tirar de Cristo. É a mesma. Então, essa é a visão que nós devemos ter nessa preocupação na questão de qualidade do verdadeiro cristianismo. Porque Satanás sabe que aqueles que têm qualidade, ele não consegue. Verdade. Mas ele tem uma visão de quantidade. Verdade. E essa quantidade aqui é preocupante para nós, que tem muitos, né, que não tem assim, aquela questão de estar preocupado com a volta de Cristo. Outros, devido a alguns problemas, eles dão o lugar, cede. Então, a qualidade e quantidade qualitativa de Satanás é essa, é galopante, é tirar o quanto que ele puder do rebanho de Cristo. Verdade. Obrigado, João. Joelson, pode falar. Existem elementos importantes nessa questão do início da perseguição de Satanás, quando ele tira o seu foco do filho varão, porque Boa noite, o filho Watson. varão... Chegou aí. Boa noite, Fernanda Calma. voltou. Feliz sábado. Boa noite, Watson. Bom sábado. Então, quando Satanás ele concentra nesse primeiro momento do capítulo 12 os seus esforços contra o filho, e que o filho é levado ao madeiro, mas vence a Satanás ali quando diz está consumado, ou enfim, ali Cristo ele expulsa pela segunda vez Satanás do céu, e isso de forma definitiva,
e automaticamente nós temos ali o veredicto de tempo de tolerância que Deus ainda tem em relação a Satanás, né? E assim, esse tempo de tolerância que Satanás ainda tem no planeta é tão somente em virtude de algumas profecias que devem se cumprir, e a maioria já sabemos que já se cumpriram. Nós vimos na questão do estudo dos selos que de 1755 para cá, as principais profecias que apontavam a volta de Jesus, elas se cumpriram. O terremoto de 1755, a queda das estrelas de 1880 e o escurecimento do Sol em 1883, né? O que resta de lá para cá são profecias que estão relacionadas com questões sociais e que quando nós já estudamos também sobre essas questões de profecias ligadas a questões sociais, como, por exemplo, agitações em favor do descanso dominical, dentre outros fatores que não é o ponto do nosso estudo de agora. Mas, assim, o que nós temos diante dessas profecias que estão se cumprindo e que já se cumpriram é uma orientação de Deus, um chamado de Deus para o despertar da igreja, para que saia do estado de letargia, de indiferença quanto ao tempo em que nós estamos vivendo, para a aceitação urgente do Evangelho. E é esse momento de preparo da igreja, de despertar as pessoas, as nações para a urgência da volta de Cristo, que, em consequência, gera esse tempo de tolerância para Satanás. Então, o ponto daqui da questão, no capítulo 12, não é o Satanás em si, mas a preocupação de Deus em preparar a igreja. Agora, sim, a volta de Cristo é incondicional. Há um tempo de preparo para a igreja. E se a igreja estiver preparada, Jesus vai voltar. E glórias para a volta de Cristo como resultado de uma igreja preparada. E é isso que nós queremos, é isso que a Bíblia espera, é essa a objetividade do Evangelho. Mas se infelizmente a igreja não se preparar, Jesus também vai voltar. Esse é o ponto. Se a igreja não pregar, as pedras clamarão. Então, independente da situação da igreja, Jesus vai voltar. Mas é mais interessante que Jesus volte no contexto de uma igreja preparada, né? E é exatamente essa preocupação de Deus em preparar a igreja, nesse tempo que nós temos, que Satanás ele tem esse pouco tempo, que infelizmente é utilizado para ceifar o maior número possível de fiéis. E sobre essa questão de ceifar a vida de fiéis ligada à questão de perseguição, nós já estudamos que o ápice dessa perseguição, o ponto de partida dessa perseguição no contexto de Apocalipse 12, ele começa ali em 538 com o decreto de Justiniano. Já estudamos sobre isso. Vai de 538 até 1798. Cláudia citou aí a questão do tempo que a igreja fica no deserto, e é exatamente esse período de 538 a 1798, né? Onde durante... Eu não entendi. Alguém perguntou alguma coisa aí? Acho que foi Fernanda, não? Perguntou alguma coisa aí, Nana? Ah, não, que já estava... Não, peraí. Não, foi que eu estava entrando aqui. Ah, beleza. Ok, tá bom. Então eu quero fechar aqui essa parte citando o cuidado de Deus, mesmo nesse momento em que para a igreja a segurança física, social, o direito de estar entre família, isso deixou de existir nesse período, porque a igreja ela foi obrigada a fugir para o deserto, mas o texto também diz que Deus preparou lugares no deserto, né? Deus preparou espaços em lugares ermos, como os vales do Piemonte, por exemplo, onde os valdenses se refugiaram, a sólidas montanhas dos Alpes e mesmo a terra amiga da América, né? Recém-descoberta ali com o pastor Robbins Williams, que ao fugir da perseguição da igreja lá na Inglaterra, da igreja anglicana,
eles se aportaram ali nas praias do Novo Mundo, na América do Norte. E graças a essa iniciativa ligada à fuga de uma perseguição, é que hoje existem os Estados Unidos. Mas, assim, esse contexto que nós estamos colocando aqui, tudo faz parte de lugares que Deus preparou para o refúgio da igreja, né? Para que o seu povo fosse preservado dessa lamentável perseguição desencadeada pelo dragão, onde a igreja romana foi usada como ferramenta de perseguição e de morte contra a igreja. Existem mais detalhes aqui, por exemplo, que a gente vai poder estudar mais tarde, quando a serpente ela lança água da sua boca contra a mulher e tal. Existem alguns detalhes importantes a serem explorados aí mais adiante. É, exatamente isso. Eu queria chamar um detalhe também para vocês, é o seguinte, para vocês verem a perversidade de Satanás. Ele não pôde destruir Cristo, e ele saiu derrotado, e ele concentrou todo o seu ódio na igreja de Deus. Então, tipo assim, eu não posso afetar Deus, na pessoa de Deus, mas eu vou afetar aquilo que ele ama. Eu vou destruir, eu vou perseguir, eu vou trucidar aquilo que ele ama. Eu vou ferir aquilo que ele ama. Mas a Bíblia fala que o povo de Deus foi perseguido por 1260 anos. E a gente sabe na história que foi um sofrimento terrível. Mas embora houve esse sofrimento terrível, a Bíblia também fala que Deus levou seu povo para o deserto para protegê-lo. Deu-lhe asa, né? Essa asa significa para que eles pudessem fugir rápido, né? Procurou, mesmo no meio dessa perseguição, Deus conseguiu manter muitos protegidos, para que também a palavra de Deus não morresse junto com eles, né? Porque se eles morriam, morria a palavra de Deus. Então a palavra de Deus não podia morrer junto com eles. Alguns se tornaram mártires, outros conseguiram sobreviver. E esses que Deus conseguiu proteger, né, através do deserto, como o Josso bem falou aí, né? Então, assim, o que a gente pode perceber aqui em Apocalipse 12? Que em Apocalipse 12, essa guerra milenar de Satanás contra Deus deve ser vista no capítulo 12 em seu combate a Jesus e a igreja. As personalidades atuantes são a mulher, seu filho, seus últimos descendentes, que é o remanescente, e o dragão. A mulher voa para o deserto com 2 asas grandes de águia, quadro que lembra o cuidado protetor de Deus por Israel ao deixar o Egito. Deus agora protege o seu novo Israel, a igreja de Deus, né? E agora o que Deus faz? Como o Jorge bem explicou aí, ele leva essa mulher, que é a igreja de Deus, foge para o quê? Para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nela sustentasse durante 1260 anos, 60 dias, né? Então, uma parte desses 1260 dias, como a gente bem viu, o povo de Deus ficou no deserto, morando em cavernas, catacumbas, né? Lugares assim, como o Jalso bem falou, os valdenses mesmo, ficaram em cavernas, nas montanhas, né, morando lá, mas não deixaram de pregar o evangelho, não. E o que a gente sabe sobre esse período? Aqui na notinha fala assim, ó, Satanás planejou destruir a Cristo e a igreja cristã primitiva por meio de Roma pagã. Quem foi o objeto através de Satanás? Roma pagã. Através dos Césares, pelo que este dragão também representa o instrumento de Satanás, ajudando-nos a entendê-los assim. Foi através dos Césares e depois veio através de quem? Da própria igreja romana. Durante esses 1260 dias, ela veio através do chifre pequeno que surgiu, representando quem? A igreja católica, né? Que se corrompeu, que se apostatou, né? E ela persegue durante esses 1260 dias o povo de Deus. E eles são levados para o deserto, para as montanhas, mas mesmo ali Deus protege esse povo. Uma parte realmente vira Marte, né? E a Bíblia e o Espírito de Profecia fala que quanto mais morriam pessoas pelo Evangelho, mais surgiam pessoas aceitando o Evangelho por causa do testemunho dessas pessoas que morriam. E muitos foram perseguidos, e muitos tiveram que abandonar tudo que tinham por amor a Cristo. Aí foi um ataque terrível de Satanás contra o seu povo.
contra o povo de Deus. E nós vimos que essa perseguição começou desde a igreja primitiva, através do Império Romano. Depois, quando a igreja cristã primitiva se apostata e se une com o Estado de Roma, ela também vira agora a perseguidora. E Satanás a incita a perseguir aqueles que levantam o estandarte da palavra de Deus, que agora detém os oráculos da verdade. E agora é defragado sobre eles essa perseguição. E essa perseguição começa a contar do ano 508, como a gente já estudou no estudo passado, né? Mais alguém quer falar alguma coisa sobre essa parte ou a gente pode passar? Já passei aqui automaticamente. Mas a gente ainda está no mesmo assunto ainda, falando sobre como o dragão tentando combater a igreja. Estamos apresentando aqui alguns dados para vocês. Como eu já falei aqui, a igreja se corrompe. Quem está falando? Ô, Cláudia. João? Pode falar. A gente vê que quando o Joel ele faz aquele comentário de que está consumado, tem alguém falando? A gente vê que tem. Peraí, vamos. Primeiro o João está falando, depois... Tem alguém falando aí, Cal? Não estou te ouvindo não, Cal. Seu áudio está fechado, Cláudio. João está falando, depois o Adson fala. A questão que devemos observar é que quando Cristo... Seu áudio saiu aqui, não. Mas assim... Oi, está me ouvindo? Todos estão me ouvindo. O Adson? Estão me ouvindo? Oi. Tá ouvindo eu agora? Está me ouvindo? Agora estou. Então, assim, ó, João estava falando aqui. Aí, depois de João, você fala. Beleza? Pronto. Ok. Fala aí, João. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Estou sim. Pronto. Quando a gente vê a respeito que a Bíblia deixa bem claro ali, né? Quando o próprio Cristo, né, na cruz ali, mesmo na agonia da dor, da morte ali, você vê que ele dá um tempo para ver até onde vai, né, a consciência e a questão do próprio Lúcifer ali ainda, né? Aí você vê que ele não dá o braço a torcer ali, ele quer porque quer ser realmente reconhecido. Se ele fosse ali naquele ato dos momentos ali, querer se arrepender, como é que ficaria aqueles anjos que ele arrastou aquela terça parte dos céus, né? Então, quando Cristo espera ali, a bondade, a misericórdia de Cristo, ali mesmo sofrendo ali agoniante, entendeu? Agonizando ali naquela morte ali, você vê que ele ainda espera ver até onde vai a reação de Satanás. Então, quando ele vê que não tem jeito, quando ele fala que está consumado, Satanás ali, ele sente de que agora tem que ser galopante, que ele não tem nada a perder. E aí começa toda essa perseguição. Então a gente vê que quando fala está consumado, pronto, você selou a sua sentença, a tua morte e a tua desgraça profundamente, né? Não está consumado. Então o que acontece? Satanás jamais, ele quer porque quer ser galopante e quanto mais procurar tirar mais e mais o súdito de Deus. É tanto que a preocupação dele é naqueles que realmente, os valdenses, aquela perseguição e outros que tinham que fugir, né? Muitos dos iberianos que ficavam, né, com aquela pulga atrás da orelha na questão do que Paulo falava, se realmente vamos constatar do que realmente está falando, se é verdade, se é realmente do verdadeiro Cristo, porque saber que dali poderia a perseguição para aquelas pessoas, e a gente vê que nesse lance do estar consumado, só está fogo. Agora pronto, é eu ou ele, né? Agora é eu ou ele, ou eu ou a igreja dele. Então a gente vê que toda essa perseguição começa
aí a questão dos romanos, aquela coisa toda. E isso já vem galopantemente para querer realmente destruir realmente a mulher de Cristo, que é a própria igreja, né? Então, essa questão que nós devemos ter essa preocupação de estar atentos, né? E evangelizando, mostrando que realmente é Cristo, por que Cristo e para que Cristo na nossa vida, na vida daqueles que realmente querem ter um encontro com Ele. Porque Satanás, ele se preocupa muito, ele está preocupado porque com essa igreja de Deus. É verdade. E por isso que a gente vê E o ódio dele todo, né? esse ponto... E por isso o ódio dele tanto, né? Exatamente. Aí é onde a gente tem que ter essa preocupação, como a questão do evangelismo. Verdade. A gente não pode abrir mão disso. Obrigado, Jó. O Adson. Ok, Carlos. O que eu acho interessante, a gente chegar a um resumo, que o terror de Satanás é o deserto. O deserto é o terror de Satanás. A igreja de Cristo sempre foi levada ao deserto. É uma forma de até fortalecer a igreja. E o que me chama a atenção dentro desse texto, e a igreja católica, ela aproveitou desse momento da falta do entendimento de muitas pessoas, e eles estampam que esse filho que a mulher estava para dar à luz era Maria. Alguns teólogos, eles conseguem enxergar isso como uma dupla profecia, porque Maria passou no deserto também com José e Jesus no ventre de Maria. Mas o que eu quero fazer a minha colocação aqui é interessante que Jesus, na sua tentação, foi levado para o deserto. Moisés, para preparar e retirar a igreja lá do Egito, passou pelo deserto. A igreja que Moisés tirou lá do Egito passou pelo deserto. Grandes profetas do passam também pelo deserto. Então, o deserto é um meio viável para a preparação até a igreja. E se fala nessas duas asas. Isso é muito interessante, uma explicação mais a fundo, que assim Deus deu duas asas grandes a esta mulher para que ela voasse, né? A gente que essa profecia já é uma profecia já do tempo do fim, já é uma igreja que passa dos primitivos para os nossos dias, né? Que veio a perseguição e muitos cristãos foram mortos por defesa não apenas do sacrifício de Jesus, mas a interação dos dois evangelhos, o Novo e o Velho Testamento. E o que a gente pode compreender? Lá no livro de Êxodo, capítulo 19, versículo 4, Deus leva a igreja dele para o deserto, que é do Egito. E lá todo o exército de Satanás, que é o exército movido por Faraó, foi destruído, assim como Jesus também venceu o Satanás também no deserto, na tentação, assim como Moisés também venceu, né, no deserto, quando ele passou as grandes provações. O deserto ele tem uma sintonia muito grande com o preparo da igreja sobre a pregação do evangelho, como o irmão João falou aí, e com relação ao que, quando você está no silêncio da busca incansável do Espírito Santo na sua vida, você se isola um pouco do mundo, né? O deserto é tipo isso. Você se prepara para você encarar os problemas. Foi isso que Moisés fez. Deus tirou Moisés do Egito e levou para o deserto. Ele retorna para o deserto para buscar a igreja e leva a igreja pelo deserto para preparar ela também para as guerras e os conflitos que haveria entre a igreja, que é a mulher, e o dragão, que lá o texto diz, né, a serpente, a antiga serpente,
que representa Satanás. Esse é um dos entendimentos que eu entendo. Posso estar até equivocado. Ah, tá. Obrigado, Watson. Então, tá. Vamos fazer uma pequena recapitulação aqui. O diabo irou-se contra Cristo. Quem estava reinando nessa época? O Império Romano. Perseguiu Cristo, tentou matar Cristo, mas foi derrotado. Cristo ascende ao céu e Satanás desce com raiva, com muita ira, e começa a perseguir a Igreja de Deus através do Império Romano. O Império Romano não obtém vitória. A Igreja de Cristo começa a crescer assombrosamente. Então, Satanás muda sua tática. Ele decide se infiltrar dentro da igreja e introduzir suas heresias e doutrinas de espíritos de demônios. E quando ele se introduz dentro da igreja, ele obtém vitória, ele cria uma apostasia dentro da igreja. Na instituição da igreja primitiva, ele consegue unir a igreja ao Estado de Roma. E quando ele faz isso, um grupo dentro da igreja primitiva não aceita essas coisas. Eles se protestam contra isso. Eles são chamados depois de protestantes, né? Eles protestam contra esses erros, essas heresias, essas apostasias que Satanás introduziu dentro da igreja primitiva, né? E aí esse grupo protesta contra isso. Então Satanás incita o Império Romano, juntamente agora unido com a igreja apostatada, a perseguir esse grupo que se levanta contra essas heresias. E ele também se levanta contra a própria palavra de Deus, proibindo a leitura da palavra de Deus. Esse período é chamado da época da escuridão, onde foi negado o conhecimento da palavra de Deus, né? E então a igreja, a igreja católica, ela é a precursora nisso aí, nessa perseguição. E aí cumpre-se a profecia do chifre pequeno, né? Que se levanta esse chifre pequeno, que falava como blasfêmia. E começa o período dos 1260 anos de perseguição, que é isso que a gente está vendo aqui agora, tá? E a gente vê aí entre o período dos valdenses, da Reforma Protestante, Lutero, etc. e tal, que são os homens e mulheres fiéis de Deus que se mantiveram a luz da verdade acesa nesse período, nesses 1260 anos. Nesses 1260 anos, a gente ainda vai ver que ele não termina aí, nem Lutero, não. Ainda tem mais um espaçozinho aí para frente. E nós vamos ver o que vai acontecer ainda para frente. Enquanto nós estamos nessa página, mais alguém quer comentar alguma coisa ou eu posso passar para a próxima slide? Acho que já foi bem comentado. Passa para o próximo. Então, vamos lá para o próximo slide. Pronto. Aqui chegamos já na fase final da perseguição dos 1260 anos. Ô, Cláudio. Quem está falando? Neto, o slide não está passando, não. Quem está falando? Neto, o slide não está passando, não, para mim. Não passou aí para vocês, não? Não. Vou voltar de novo. Para mim, passou. Passou? Já está na besta jorrando água aí. Não está na besta jorrando água? Isso. Que luta é essa, Varão? Passou para todo mundo? O meu, não. Poxa, por que passou para uns e para outros não? Aí eu não sei. Para mim passou, viu? Para você, Fernanda. Tá, seu áudio não está ouvindo, Fernanda. Está fechado hoje aí, Fernanda. Para quem não passou, é interessante sair do Zoom e voltar de novo. Ó, gente, quem está na parte onde está escrito assim, que tem um dragão jogando água pela boca? Tá todo mundo aí? Só tá atualizado. Atualizou para alguns, para outros não. Para quem não atualizou, sai da sala e volta de novo. Porque se fosse problema no meu aqui, não tinha atualizado nos outros. Mas então o problema não está comigo aqui, está com quem não atualizou aí. Não, mas aqui, o meu também não tem um dragão jogando água, não. No meu tem 2 slides, um de uma embarcação e o outro... É esse mesmo. O outro, 2 personagens ou 3 personagens. É esse mesmo, é esse mesmo. É esse mesmo. O dragão tá do lado, não tá vendo não, Adson? Lá pequenininho.
E aí, Neto, foi? Ah, tá Agora certo. O foi. dragão soltando água. Ah, tá certinho aí todo mundo agora, Saiu o né? dragão soltando água. Mas dragão só solta fogo, gente. Então, pronto, nós estamos aqui no finalzinho dos 1260 anos já, né? E olha o que Apocalipse 12, verso 15 diz. A serpente lançou da sua... Essa aí a gente já viu que o povo de Deus estava fugindo, né? Estava no deserto, fugindo. Já passou a fase dos valdenses, já passou Lutero, né? E tal tudo. Aí a Bíblia diz o seguinte: a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente fizesse arrebatar. E continuação, Apocalipse 12, 16. E a terra ajudou a mulher. A terra ajudou a mulher. Frisa essa parte aí. E a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara na sua boca. Então, por volta do ano 1700 e pouco, o que aconteceu? Por volta do ano 1700 e pouco, houve a descoberta, né, das Américas, e muita gente estava se migrando para as Américas. E então eles ficavam fazendo de tudo para que as pessoas saíssem da Europa para poder imigrar para as Américas. Então os cristãos que estavam sendo perseguidos por Roma, acharam uma boa oportunidade para eles poderem vir para um novo mundo e ficar livre dessa perseguição. E foi no navio Mai Flores, que quer dizer flor de maio, que uma boa parte de cristãos puritanos embarcaram neste navio e atracaram nos Estados Unidos, que hoje é chamado de Estados Unidos, na América do Norte. E essa profecia de Apocalipse 12, verso 16, cumpre-se nesse descobrimento da América, quando a América abriga os cristãos que estavam sendo perseguidos, muitos cristãos fugiram para cá, para a América, e aqui encontraram paz. Roma não teve acesso a eles aqui, né? Por isso que diz que a terra abriu a sua boca e a terra tragou a água, que eram esses povos que perseguiam os cristãos, né? Tragou essa água, impedindo que essas pessoas pudessem terminar a sua missão. E ali, nos Estados Unidos, em 1798, termina a perseguição na Europa, né, aos cristãos, mas uma boa parte dos cristãos já estavam aqui construindo os Estados Unidos para se tornar a potência que nós vemos hoje, que é os Estados Unidos. O interessante é que em Apocalipse capítulo 12, essa terra protege o povo de Deus. Mas quando chega em Apocalipse 13, nós vemos algo saindo da terra que se transforma em uma besta. Entendeu? Termina com a igreja de Deus chegando nessa terra e sendo protegida por essa terra. Depois, em Apocalipse 13, mostra uma besta surgindo dessa terra que tinha aparência de cordeiro, que quando a gente pensa em cordeiro, a gente lembra de Jesus Cristo, né? Mas esse cordeiro falava como um dragão. Ué, o dragão que perseguia a mulher, entendeu? A terra protege essa mulher, mas em Apocalipse 13 surge uma besta com aparência de cordeiro falando como dragão, enigmático, mas o nosso estudo sobre isso só vai acontecer quando a gente começar a estudar Apocalipse 13, para a gente poder juntar as peças do quebra-cabeça e juntar, né, e fazer a somativa. Mas eu vou deixar Joel, se quem quiser mais comentar, mais essa página aí. Ô, Cal, antes de Joel se falar, o que eu acho interessante, uma certa ocasião, eu conversando com um padre, e aí eu perguntei para ele com relação ao que eles entendiam com relação esse cordeiro que falava como dragão. E aí o que ele me apresentou justificativa foi que existe um momento em que a ovelha tem que ter poder de dragão a falar. Como é que é? É isso que ele trabalha na mente das pessoas, né? Botar a igreja numa posição como sempre ela estivesse com a razão. Ou seja,
nós somos o Quem cordeiro, está falando aí? Quem mas está tem hora falando? que nós temos que falar como um É o dragão. Adson. Pode ir, Joia. Ah, entendi, Adson. Bom, então assim, mais alguém quer comentar aí? Pode comentar, gente, a página está livre. Pode ir falando o que você compreendeu dentro dos estudos. Essa parte aqui, ela é muito forte, entendeu? Olha para você ver a situação. Deus protegeu o povo no deserto, depois um novo continente, surge um novo continente como um lugar de refúgio para o povo, né? Então, vamos lá. Podem estar aberto a comentário. Com relação ao dragão ter aberto a sua boca e através dessa ação ter jorrado água em direção à mulher no deserto, alguns comentaristas bíblicos apresentam aspectos diferentes, mas todos eles bem contextualizados, bem sólidos e que fazem sentido, né? E até estão no contexto daquilo que aconteceu e que está acontecendo com relação à igreja quanto à pregação das verdades bíblicas. Por exemplo, água em profecia significa povos, nações e línguas. Esse significado de águas, aplicado ao dragão que jorra água da sua boca, a gente sabe que no sentido secundário, quem de fato perseguiu a mulher foi Roma. Então, há duas aplicações para o dragão aí. No sentido primário, é Satanás, a antiga serpente. No sentido secundário, é Roma, porque Roma foi um instrumento. Roma papal, né? Roma foi o instrumento usado por Satanás no capítulo 12 para esse momento de perseguição contra a mulher, a igreja. Então, essa água que sai da boca do dragão, ela, de acordo com alguns comentaristas, ela pode representar também povos, diferentes povos que Satanás usou para perseguir a igreja. A gente sabe que no contexto do continente europeu, entre 538 e 1798, que é o período em que a mulher se refugia no deserto, Satanás usou diversas nações, usou diversos povos, tribos, usou as cruzadas também para perseguir a igreja. Então, essa aplicação de água como povos usados por Satanás para perseguir a igreja, ela faz sentido. Mas existe uma outra aplicação também com relação a águas, a essas águas. E a segunda aplicação é que essas águas, elas podem também ser símbolo de falsas doutrinas, falsas filosofias que fizeram contraposição à pureza do evangelho, à pureza dos valores bíblicos, né? Por exemplo, a Bíblia ensina de um Criador, que em 7 dias criou o mundo o mundo que nós estamos, foi criado de forma perfeita, o pecado entrou depois, mas em 7 dias, Deus ele conseguiu concluir tudo relacionado com o planeta Terra. Entretanto, nesse mesmo período de perseguição da igreja, de apostasia da igreja, no contexto da Idade Média, surge filosofias que se contrapõem a esse princípio de que Deus criou, e mais tarde, depois de amadurecidos esses conceitos, Darwin surge com o livro A Evolução das Espécies. Entretanto, nós temos a contrapartida, porque Satanás ele lança água da sua boca, o dragão lança água da sua boca no tocante aos povos que foram perseguir a mulher. A mulher encontra refúgio no deserto, isso aqui pode ser um exemplo, uma aplicação da terra que abriu a sua boca, mas no tocante às filosofias, às doutrinas e ensinamentos antibíblicos, com relação a essa mesma água, a abertura da terra, ela já tem uma outra aplicação. No tocante às doutrinas, a abertura da terra pode ser, de acordo com alguns comentaristas, achados arqueológicos que comprovaram
a veracidade da Bíblia, como, por exemplo, a descoberta da Pedra de Roseta em 1799. Em outros momentos, achados foram encontrados em que o estudo desses elementos fósseis, hieróglifos, por exemplo, uma vez estudados, eles comprovaram a questão de datas, nomes de lugares, nomes de pessoas, objetos ligados a culturas que, estudados no contexto da Bíblia, aquilo que antes era só uma narrativa do que estava escrito na Bíblia, com esses achados ficou a comprovação de que a escrita ela procedeu de um contexto muito sólido, um contexto histórico, né? Então, esses achados, eles podem ser também, de acordo com alguns comentaristas, eles podem ser uma aplicação a essa terra que abre a sua boca no contexto da arqueologia bíblica. Então, são posicionamentos diferentes, mas que, num contexto geral, todos eles fazem sentido. A gente tem a arqueologia bíblica que comprova a veracidade da Bíblia. E o evolucionismo, o humanismo, eles não têm força contra as evidências científicas a partir da arqueologia. Então, a Terra pode fazer sentido, no sentido de abrir a sua boca para se contrapor a essas falsas filosofias antibíblicas, mas também pode ser uma aplicação ao deserto em que a mulher se refugiou e que, em muitos momentos, por mais que Satanás tenha usado através de Roma... Para cessar a perseguição, né? Exatamente. Então, são aplicações diferentes que fazem sentido e estão ativas e contextualizadas no mesmo panorama, no tocante ao que aconteceu no passado em relação à igreja. É isso aí, gente. Ó, vocês prestaram atenção no que o Joelson falou? Olha, o que o Joelson está explicando para vocês é o seguinte: existem duas posições que explicam essa questão da água jorrada da boca do dragão. Isso dentro da Igreja Adventista, não é, Joelson? Sim, são então, comentaristas da Igreja Adventista. Pois bem, uma posição vê que essa água que o dragão jorrou era povos perseguindo, é a continuação da perseguição de 1260 dias, perseguindo o povo, e a terra abrindo, quando fala assim, a terra ajudou, né? A terra ajudou a mulher. Como foi que ela ajudou? A terra abriu a sua boca e impediu que essa água chegasse até a mulher. Então, esses comentaristas falam que isso eram os povos. Por quê? Porque havia naquela época um grande misticismo em relação ao mar. Então, quando os cristãos enfrentaram o mar para chegar até o novo continente, os perseguidores não vieram até eles porque existia um mito de que no mar havia dragão, que ia ser engolido, que ia cair, que ia acontecer um bocado de coisa. Então, isso impediu que eles viessem atrás dos cristãos para matá-los e persegui-los. Aqui, os cristãos conseguiram formar uma grande comunidade forte, poderosa, com leis que protegeriam, que nós vamos ver mais para frente, e papapá. Essa é uma posição. E a outra posição é esse que Joelson acabou de falar, que ele explicou muito bem, que eu nem tinha essa informação, estou sabendo agora pela boca dele. Essa informação que vê essas águas como filosofias apostatadas, né? Falsas, como heresias, que foi lançada para desvirtuar o povo de Deus, ou para, como o darwinismo, né? Para infiltrar o ateísmo e outras coisas mais que aconteceu realmente já lá no século XVIII, né? Que aconteceu no século XVIII, esse surgimento dessas filosofias para disseminar o ateísmo e tanto mais, mas, como ele mesmo falou, o abrir da boca da terra poderia significar o descobrimento da arqueologia, onde evidenciava fatos que comprovavam a veracidade da Bíblia. É isso, Gelson? Exatamente. Pronto. Então, são pontos assim importantes. Nós temos também outro ponto, Cláudia, porque o tempo é curto, não dá para colocar alguns aspectos, porque requer uma contextualização que levaria mais tempo, né? Mas a gente tem, por exemplo, a questão dos teólogos liberais, que negativam a veracidade da Bíblia, inclusive muitos deles negam a historicidade de Cristo.
E já existem documentos que provam que a teologia liberal, a alta crítica, né, chamada, ela está errada. Porque existem elementos sólidos na arqueologia, na ciência bíblica, que prova que a Bíblia está correta, da forma como ela está escrita, da forma como nós a estudamos. Nós temos muitos elementos assim muito concretos para acreditar naquilo que nós lemos na Bíblia, na revelação de Deus. Então isso tudo perfaz aí a questão da abertura da boca da terra para tragar o mar de filosofias, de ateísmo e humanismo promovido aí pelo dragão, né? Ah, sim, esqueci de falar uma coisa, que na primeira que eu falei, a Terra é vista como os Estados Unidos. Nessa outra que você está falando, a Terra é visto como o descobrimento da arqueologia, né? Isso pode ser em qualquer lugar, né? O papel da arqueologia bíblica. Exato, enfim. Eu, particularmente, ainda estou na primeira. Eu ainda fico com a primeira, que eu acho que a primeira bate mais. Não, todas elas estão corretas. A sua está correta, as duas visões que apresentei também estão corretas. Tudo isso fazem parte do contexto da igreja. É um conjunto, É que né? não assim, que não dá para negar né? uma coisa em detrimento da outra. Todas entendi. elas corroboram, né? Uma se soma a outra. Entendi. Tudo bem. Mais alguém quer tem alguma coisa a falar para me poder passar aqui para fazer só cumprimento sobre essa questão dos Estados Unidos, como eu estava falando, desse descobrimento quando eles entraram nos Estados Unidos, né, fizeram a descoberta. Na visão dos Estados Unidos, os peregrinos que vieram para a América fundaram um país que garantia a liberdade religiosa e seus descendentes redigiram a Constituição que decreta a separação entre igreja e Estado. Por quê? Porque esses foram os grandes problemas que aconteceram no Velho Mundo, que era a Europa. Foi por causa disso que desencadeou toda a perseguição. Primeiro, porque não havia liberdade religiosa de expressão. Você tinha que sempre pensar como foi dito pela instituição católica, né? Quando houve a heresia, ninguém podia se levantar contra aquilo, nem atestar biblicamente que aquilo estava errado, porque a igreja era absoluta, né? E também foi o pior de todos os problemas foi quando a igreja se uniu ao Estado, porque ela passou a ter uma força de ser a única igreja verdadeira e qualquer outra opinião diferente deveria ser punida com morte. Então, os Estados Unidos deixou bem definido que isso não deveria nunca acontecer nos Estados Unidos. Deveria existir liberdade religiosa e uma separação entre igreja e Estado, né? E aqui a gente entra, e dragão irou-se contra a mulher, e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Apocalipse 12, verso 17. Eu só quero fazer uma observação aqui, dentro desse desdobramento até agora que a gente tem estudado. Nós estudamos até agora o dragão combatendo o filho da mulher. Depois, agora a gente estudou o dragão tentando combater a mulher, né? E agora nós vamos para o dragão tentando combater quem? Os descendentes finais da mulher. Vamos chegar agora a esse ponto. A mulher chegou na nova terra. E o dragão lançou água da sua boca para perseguir essa mulher. E o texto ali termina dizendo que a terra abriu a sua boca e engoliu a água, impedindo que a mulher fosse atingida pelas águas que saíam da boca do dragão. Pois bem. Só que no verso 17, já não fala o seguinte: o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Ele já não vai guerrear mais agora contra a mulher. Ele vai guerrear agora sobrou da mulher, a descendência, o restante da sua descendência. E quem são eles? Quais são as características desses descendentes? Eles obedecem os mandamentos de Deus e mantêm-se fiéis ao testemunho de Jesus. Essas são as características desses descendentes. E é sobre isso que nós vamos estudar agora na próxima página. Posso passar ou alguém tem alguma coisa a comentar aqui? Pode avançar.
Então vamos lá. Pronto, chegamos aqui. A mulher agora persegue quem? Os descendentes, os fiéis. E eu vou deixar para vocês aí comentar, tá? Porque eu já estou falando demais aqui. Vou deixar para vocês comentarem um pouquinho agora. Vamos falar sobre os descendentes agora. E aí, quem vai falar? Tem a pauta aí, ó. A mulher, o dragão combate os descendentes da mulher. Vamos lá? Quem vai falar? Eu vou citar nome, viu? Vou pedir, vou chamar. Vou fazer o sorteio aqui, vou chamar. Nem me chama que eu não sei não, viu? Quem tá falando aí? Nem me chama que eu não sei, não. Juliana. Ah, Juliana. Você sabe sim, Juliana. É doido, Júlio. Vocês... Ó, gente, eu tô mandando material para Chama o Gilmar aqui que ele sabe. Dá uma passadinha nos materiais, gente. Vamos lá. Nós falamos sobre as características que teria o remanescente. Por que que o dragão está perseguindo o remanescente? Por quê? Vamos entrar na história novamente, gente. Quem era a igreja de Deus? Fiel. A igreja primitiva. Cláudia, Ah, fala. o grande problema do dragão, Satanás, é a tentativa desesperada de sufocar o poder da verdade. É verdade. Porque essa verdade que a igreja defende é aquela que expõe Satanás da forma como ele é, as estratégias de Satanás da forma como ele as preparou. Então, a igreja, além de ter o papel de estar fundamentada na verdade, em doutrinas sólidas, que respaldam a vontade de Deus na sua vida, no seu caráter, essa dinâmica de ser o que Deus espera que ela seja é benéfica para a igreja, é uma bênção para a igreja, mas também é uma revelação, é um ponto revelador do verdadeiro caráter de Satanás. E o que ele não deseja é ser revelado, é ser desmascarado, exposto da forma como ele é, porque ele age através do engano. Ele age através de instituições, ele age através escondido. E a igreja revela isso. E um dos principais pilares da igreja são as suas marcas distintivas, as suas características, que são, em última análise, a expressão da vontade de Deus e do caráter de Deus. O caráter de Deus está expressado na sua lei. A lei dos 10 mandamentos é a transcrição do caráter de Deus. A igreja, ela tem essa marca, e a igreja que detém essa marca, ela é a expressão do caráter de Deus. O verso 17 diz, a saber, aqueles que têm os mandamentos de Jesus, que guardam os mandamentos de Deus, e têm o testemunho de Jesus. Outra coisa que Satanás odeia e deseja sufocar a todo custo é o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 19:10 diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Verdade. A irmã White escreveu em um dos seus textos que um dos últimos ataques de Satanás contra a igreja seria neutralizar a validade do espírito de profecia na igreja. Exato. E é graças a esse espírito de profecia que hoje nós estamos projetados no tempo profético, sabendo em que momento nós estamos, o que precisa ser feito e por que precisa ser feito. O que a Bíblia fala, né, Joelson? Sem profecia, o que acontece com o povo? O povo se corrompe. E olha, hoje está em moda falar de profecia nas igrejas, revelação nas igrejas. Mas o que Deus tinha para revelar do ponto de vista profético já está revelado. A verdadeira profecia não é aquela que fica inventando novidades para trazer modernidade para a igreja. A verdadeira profecia, ela se projeta no tempo, ela se projeta na história, ela é historicista. E a igreja adventista crê nesse nível de profecia, porque é assim que a Bíblia estruturou a realidade profética.
Nós temos datas, nós temos contextos históricos, nós temos eventos que aconteceram e que ao ser estudados da forma como nós estamos estudando, eles apontam o momento que nós estamos e a brevidade da volta de Jesus. A profecia ela serve para preparar as pessoas para a volta de Jesus. Exato. O que nós temos visto de profecia fora desse contexto de profecia bíblica são profecias que estão relacionadas com situações corriqueiras, que não tem nada a ver com profecia. É revelação da vida de um irmão, é revelação de um pecado do outro. A profecia não é isso. A profecia é algo muito mais universal, é algo muito mais concreto, algo muito mais histórico, é algo muito mais ligado à revelação do caráter de Deus e a esse contexto do grande conflito. A profecia, ela distingue que existem dois aspectos de adoração. Ou adoramos a Deus ou adoramos ao dragão. E a profecia ela serve para nos apresentar elementos que nos direcione à verdadeira adoração. Quais são elas? Dois pilares: os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. É por isso que Satanás tem raiva dessa igreja e persegue esta igreja. Verdade. Mais alguém quer falar alguma coisa? Já se complementou. Cá, o nosso tempo estourou, viu? Ó, nós já estamos para o final. Pronto. Então, nós já falamos sobre como um remanescente, né, que ele está perseguindo um remanescente. Eu preciso ir para esse final, porque esse final aqui, eu estou esperando por ele já tem um tempinho. Cláudio, só para a gente avançar de forma tranquila e em paz, né, com a consciência em paz. Ficou alguma dúvida até aqui, pessoal, sobre o que foi comentado? Esse último comentário que eu fiz foi com pressa e tal, mas deu para pegar alguma coisa, deu para pegar o contexto central, o ponto-chave do que foi dito, do que está sendo estudado? Há alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem perguntar? Se não quiserem comentar, podem perguntar. Alguma dúvida? Cal, pode avançar para o próximo slide? Pronto, então deixa eu só fazer um adendo aqui. Então, essa perseguição que Satanás vai atacar o povo de Deus, o remanescente, se intensificará conforme o momento se aproxima. Fechada a porta da graça, o inimigo atuará sem restrição, provocando sobre a terra calamidades após calamidades e trazendo indescritível angústia sobre os perdidos. E também se levantará contra o povo de Deus, fazendo com que muitas pessoas se levantem contra o povo de Deus, né? Contra aqueles que permaneceram com a verdade, que estavam tentando desmascarar Satanás diante da terra. E agora a gente termina aqui, ó. Apocalipse eu quero terminar com Apocalipse 12, verso 18, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Nós chegamos ao ponto em que Satanás se levantou contra aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Mas Apocalipse 12, verso 18, deixa uma questão intrigante. Lá em Apocalipse 12, verso 16, diz que a mulher foi ajudada pela terra. Termina com a mulher sendo ajudada pela terra. Dizendo que a terra abre a sua boca, né? O dragão lança a sua água, a terra abre a boca e engole que essa água chegue até a mulher e faça mal a essa mulher. Mas Apocalipse 12, 18, e nós sabemos que essa terra é os Estados Unidos, não é? E havia um mar que fazia a divisão, o mar que fazia, como fala, que separava a Europa dos Estados Unidos, né? Que pedia que os europeus viessem até os Estados Unidos. Mas aqui, no Apocalipse 12, diz o seguinte, verso 18, então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Na areia do mar. Aí a gente termina Apocalipse 12 dizendo que o dragão estava já na areia do mar. Entendeu? O dragão sai de lá, da onde ele estava, da Europa, e chega aqui em uma região, onde ele se para em pé na areia do mar. Só que a gente só vai entender Apocalipse 12, 18, de verdade,
quando a gente chegar lá em Apocalipse 13. Porque quando chega em Apocalipse 13, a gente percebe que da terra sai uma besta. E do mar sai outra besta. E quem está no meio, intercedendo entre a besta, entre as duas bestas? O dragão. Entendeu? Do mar sai uma besta. E da terra sai outra besta. E o dragão está onde? Na areia do mar. Vocês entenderam aí a situação? É um enigma que a gente vai ter que desvendar, que a gente vai conseguir desvendar quando a gente chegar lá em Apocalipse 13. Entendeu? O que quer dizer esse dragão parado na areia do mar? Não fala que ele está no mar. Também não fala que ele está na terra, mas fala que ele está na areia do mar. Significa que ele está entre uma besta e outra. Porque depois uma besta surge da terra e a outra surge do mar. Não é verdade? Correto? Lá em Apocalipse 13 a gente não vai ver isso? Uma besta surgindo da terra e outra surgindo do mar? Correto, gente? E esse dragão, ele está entre essas duas bestas. Ele estará entre essas duas bestas, manipulando-as. É um trio, né? Nós vemos aí agora um trio, né? Mas nós só vamos desvendar mesmo esse enigma de Apocalipse 12, verso 18, quando começarmos o estudo de Apocalipse capítulo 13. Mas isso é um assunto para o próximo capítulo. Tá bom? Mas se vocês tiverem mais algum comentário em relação a essa parte aqui, para a gente poder estar finalizando, a gente pode estar falando aí. Se vocês tiverem alguma, deixa aí para entrar. Neto, Watson, João, Joelso. Quem mais quiser aí também comentar, pode comentar. Não, eu achei que o assunto foi muito bom. Bastante esmiuçado. Acho que não há mais assunto que completar, não. Você falou quase tudo, o Joelso tudo. Uhum. Então foi bem explicado aí. Então tá. Joelso? Agradecer a participação de todos. E é um prazer muito grande estar com vocês aqui nas sextas-feiras. E é graças a essa participação, a essa fome de aprender que essas lives são possíveis, né? E eu tenho aprendido muito com esses momentos. E eu louvo a Deus pela oportunidade, mas também louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que assiduamente às sextas-feiras estão com a gente. Amém. Muito obrigado pela participação de todos. Então é isso aí, gente. Muito obrigada a participação de todos vocês. Nesse momento, vamos ver aqui quem pode estar orando conosco agora para a gente poder estar encerrando o nosso estudo de hoje. Quem pode estar orando conosco? Gente, se manifestem aí. Eu posso. Quem vai orar? Vamos orar. Quem? Neto. Neto? Neto vai orar. Isso. Está conseguindo me ouvir? Agora sim, o áudio estava cortando, mas agora está dando para ouvir. Cortou de novo. Pronto. Então, oremos. Senhor nosso Deus. E agora? Está cortando seu áudio, Neto. E agora? Já orou, Fala, Neto? Então vamos botar outro para orar aí. Sua internet não está ajudando, não. Mas se você orou, amém. Não, bota outro para orar aí, não orou, não. Então vamos ver Fernanda. aqui. Fernanda. Ok. Acabou. Ela está no grupo já. Ora. Não estou escutando, não. Orar. Orar, Nanda. Quem? Eu? Você, Ah, tá bom.
Fazer uma oração? Ah, tá. Querido Pai que está nos céus, santificado e honrado seja o vosso nome, Senhor. Nesse momento, Pai, estamos nós aqui, mais uma vez, te agradecemos por mais um dia de vida que o Senhor nos deu e por mais um estudo completado aqui, Senhor, e que teu Espírito nos ilumine cada dia para que possamos ter conhecimento, Pai, entendimento, Pai, que possamos aprender cada dia mais e estar disposto, Senhor, a buscar também. Eu te agradeço, Pai, te peço por todos que estavam aqui presentes nesse estudo, em nome de Jesus, amém. Já ficou Boa noite, gente. Feliz sábado. falando aí. Boa noite, Já ficou gente. falando aí. Feliz sábado para todos. Que Deus abençoe a todos vocês. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado, povo. Em Sabá, como diz os hebreus. É isso aí. Feliz sábado. Tchau. Tchau.